Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e o convidado deste episódio é Dmitry Vu, educador físico e precursor da escalada nas escolas do estado de São Paulo. Dmitry, muito obrigado por ter aceitado participar desse On The Rocks. Foi um prazer estar te recebendo. A gente conhece o seu trabalho por intermédio das pessoas que você iniciou no esporte, por intermédio das pessoas que você treinou e despertou essa vontade de escalar de uma maneira mais ampla. Então, poxa, muito obrigado por aceitar trocar essa ideia com a gente. É um prazer estar te recebendo por esse bate-papo. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Só para a gente dar uma situada, você falasse um pouco do seu início, como que a escalada entrou na sua vida, o que veio primeiro, educação física, escalada, como que você enxerga também hoje esse universo? Eu me formei em educação física, isso aí já lá 30 anos atrás, e aí assim, eu era um cara que desde criança gostava de natureza, isso estava dentro de mim. Meu avô tinha um sítio em Salesópolis, na beira da nascente do Tietê, e eu passei minha infância inteira num lugar maravilhoso. O que eu conhecia de escalada naquela época de moleque era subir nas pedras que tinham ali, que é um lugar super lindo, mas eu não escalava. Aí me formei em educação física, fui trabalhar em escola, academia e tal, e um dia, numa academia, apareceu um cara que foi dar um curso de mergulho. Eu dava aula de natação e tal, e eu fiz o curso de mergulho dele. Depois, esse mesmo cara voltou lá e deu um curso de escalada. E eu falei, pô, cara, já fiz o de mergulho, vou aprender a escalar. A natureza já era uma coisa que eu gostava. E aí fiz esse curso de escalada com esse cara, o nome dele é Marco Aurélio Reis Júnior. Era um remador olímpico brasileiro, mergulhador. Ele hoje trabalha só com mergulho, já há muito tempo. Acho que é o cara que tem o maior número de mergulhos profissional do Brasil inteiro. É um cara top no mergulho, assim. E assim, ele era um cara que tinha escalado montanhas, várias montanhas. Aí, pô, eu aprendi o básico com ele e falei, cara, gostei desse negócio. E ele me chamou para começar a fazer uns eventos com ele, uns trabalhos com ele. Tanto ajudar ele no mergulho, quanto na escalada. Ele tinha uns eventos bacanas com escalada. E eu falei, pô, legal. Cara, a hora que eu comecei a entrar nesse negócio, eu parei com a educação física tradicional, academia. Eu parei, eu saí, cara, larguei tudo. Porque ele tinha sido convidado para trabalhar numa escola. E nessa escola tinha aula de escalada e de mergulho. E ele falou, Dmitry, eu não tenho tempo. Você não quer pegar você isso aí? Cara, eu abandonei a academia e fui lá trabalhar com esse cara. Foi minha primeira experiência. Eu, na verdade, estava começando a escalar, né? Era bem iniciante. Isso era 90, sei lá, eu comecei em 93, primeira vez que eu escalei. E em 95 eu já estava começando a trabalhar com ele. Em 96 eu comecei no Colégio Magno, lá em São Paulo, da onde vem umas feras escaladoras aí brasileiras. E essa foi a minha iniciação. Eu já tinha uma ligação com escola, e aí tive a oportunidade de falar assim, pô, eu quero trabalhar com essa coisa da aventura, e especificamente de escalada, que foi um negócio que, assim, acho que não diferente da maioria, às vezes você começa e não consegue parar. Eu não conseguia mais parar de escalar, cara. Então, todo fim de semana eu estava escalando e estava começando a trabalhar com isso, ensinar a garotada coisas básicas. A gente tinha um paredão na escola, ensinava a fazer nó, ensinava a dar segurança em top rope, e começou uma molecada a gostar disso lá comigo, cara. Foi assim. E dali para frente foi escola, né, para mim. Tanto de melhorar como escalador, né, entender o mundo da montanha efetivamente, quanto do ponto de vista de saber ensinar isso para a garotada. Foi isso, o início. Oi, Dmitry, eu imagino que nessa época você possa ter tido alguma resistência por parte da direção das escolas, né? Como que a direção das escolas e os pais viam esse novo esporte, oferecido no ambiente escolar? Ô, Eliseu, olha, é muito interessante essa história, porque olha onde ela vai. Tem algumas coisas que, por coincidência, aconteceram, cara. São vários detalhes que acho que é um dos primeiros lugares que eu vou contar. Eu escrevi isso em algum lugar, cara, mas que eu vou contar efetivamente é para você aqui. Detalhes que
vão reunir um monte de pessoas que você conhece, que eu conheço e tudo mais. A escola que eu entrei, esse Colégio Magno, ele tem um diretor, um cara que adora o esporte em geral. Na escola dele, é um colégio particular que fica na zona sul de São Paulo, esse cara ama o esporte. Ele participa de triatlon, o filho dele participa, a família inteira curte o esporte. E ele tem 30 modalidades esportivas na escola como extracurricular. Eu acho que escola nenhuma tem isso, né? 30. Então, aí aconteceu uma outra coincidência. Antes de eu entrar nessa escola e ser convidado para ela, para trabalhar com a escalada, havia um aluno dessa escola. O nome dele, Igor Epoff. Nome conhecido no mundo da escalada aí, né? O Igor Epoff, como aluno da escola, ele ia terminar o terceiro ano do médio e ele é convidado, acho que ele falou, em algum momento conversou com o diretor, o Maurício Tricati, e ele falou assim, eu posso montar tirolesa no evento aqui da escola? E o diretor topou. O diretor é bem legal, assim, um cara astral bacana, monta esse negócio aí, ele sabia, já que o Igor já escalava lá na 90 graus. A 90 graus estava começando, o Igor escalava, e aí o Igor vai lá e monta uma tirolesa no evento da escola. A escola tem uns eventos bacanas de esporte assim, e o Igor monta isso, cara. Isso foi exatamente antes de eu começar. Aí o diretor achou aquilo o máximo. Esse diretor tem um coordenador de esportes. Na época era o coordenador dele, o nome dele é José Elias Proença. Zé Elias, ele é o preparador físico da seleção feminina de vôlei há uns 30 anos. É o cara que mais entende de preparação física desse país. Sem a menor dúvida, eu estou dizendo isso para você. Ele manja muito. E ele era o coordenador dessa escola. O Zé Elias tinha sido meu professor na faculdade. Mas não foi por intermédio dele que eu cheguei no colégio. Foi esse cara que me ensinou a escalar primeiro, o Marco Aurélio, que também trabalhava junto com o Zé Elias no voleibol, na época. E aí, o Zé Elias fala, o diretor da minha escola está querendo implantar a escalada lá. Marco, você não quer montar isso, já que você é um cara que escala? O Marco falou, beleza. Aí me chamou. E aí eu fui lá, reencontrei esse meu coordenador e começamos o projeto na escola. Essas são as coincidências, né? E daí, eu já ouvi falar da 90 graus naquele tempo. E a 90 graus fica perto desse colégio. Cara, aí assim, falei, juntou tudo. Fui lá conhecer a 90 graus na época e comecei a treinar ali, ter mais oportunidades de aprender mais. O Belê estava começando, ele tinha mudado para 90 graus nesse período, cara. Aí eu conheci o Belê também ali, escalando tal, aprendi um monte de coisa com ele, com o Paulo Gil, com outros escaladores ali. Eu, na verdade, eu não aprendi, eu olhava para os caras e falava assim, cara, tem uma coisa que nós da educação física não sabemos, é esse negócio de como escala. E esses caras sabem, e eu preciso aprender isso. É isso, foi por aí. Caramba! Que história! Meu, hoje, Igor Epoff, astrofísico, trabalha viajando o mundo, talvez seja hoje o escalador que mais países visitou, né, Dimitri? O cara viaja pra caramba, a gente vê, a última vez, já tinha passado 100 países que o Igor tinha visitado, muito interessante. Dimitri, você teve que, vocês pioneiros nessa pedagogia infantil, vocês tiveram que desenvolver um método para ensinar as crianças, né? Qual que é a chave para cativar a molecada? Bom, eu quebrei a cabeça pra caramba, eu fiz um monte de bobagem no começo, não do ponto de vista de segurança, né? Porque isso era uma coisa que eu olhava aquela molecada comigo, eu falava, isso não pode errar, eu não posso errar na segurança deles. Mas em relação a atividades, brincadeiras, eu ia inventando coisas. O que a educação física me ajudou foi a pegar jogos e brincadeiras, que tem um monte na educação física, livros sobre isso, ideias bacanas, e falar como é que eu adapto essa brincadeira para a parede de escalada. Como é que eu adapto essa atividade para eles desenvolverem habilidades para escalar? Era isso que eu fazia. Então, cara, pega na parede. Duromole na parede. Não sei o quê, pega macaco e, cara, ia inventando jogos e brincadeiras. Tudo quanto é tipo de jogo e brincadeira eu criava para que as crianças brincassem, vissem um muro de escalada como uma possibilidade de diversão. Então, a molecada ia lá se divertir comigo. Aos poucos ia aprendendo a parte técnica, de técnicas verticais, segurança, tal, rapel, montagem de ancoragem, fazer nó, usando o uso dos equipamentos, o que é cada equipamento, as diferenças, mas
com muita ludicidade, muita brincadeira. E acho que esse era o grande diferencial que eu fui elaborando aos poucos. Hoje tem muita coisa já, eu não sou o único que faz isso, tem bastante gente fazendo, mas na época, cara, eu estava meio sozinho, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Eu ia criando, né? Depois veio o Igor trabalhar comigo, o Igor Armbrust trabalhar comigo, e também com um monte de ideia. Depois o Denis Prado, também com 1 milhão de ideias. Os caras mais criativos que eu foram criando coisas, e professores muito cativantes, porque eles tinham uma comunicação muito fácil com a garotada. Então a garotada vai escalar com eles, fazer as aulas. Daqui a pouco o moleque não quer outra coisa da vida, né, meu? Quer comprar sapatilha, quer escalar, quer ir para a rocha, né? Então, assim, eu não estou mais dando aula nas escolas, né? Eu já não estou há 8 anos, porque eu acabei indo para a universidade. Mas o meu trabalho nos colégios, ele continuou com outros caras. Hoje é o Denis Prado lá que toca o barco lá. Quais são as escolas hoje que você conhece que tem um trabalho bacana nessa área, Dimitri? Das escolas que eu iniciei o trabalho é o Colégio Magno, a Escola da Vila, são a maioria na Zona Sul de São Paulo, Zona Oeste, Colégio Rainha da Paz, um trabalho bacana, a Escola Castanheiras. Essas 4 são as que a gente manteve o trabalho, que o Denis manteve todo o trabalho. A gente acabou montando paredes num monte de outras escolas. A Graded School, por exemplo, tem paredes super bacanas, que já foram reformadas, outras pessoas que cuidam lá, os professores deles. Tentar lembrar de outras. Tem uma escola que recentemente montou uma parede, a gente montou para eles uma parede super bacana em Santo André, chama Escola Veredas, uma parede legal, assim. Na verdade, cara, eu não sei de tantas outras. Assim, eu sei de alguns trabalhos no Rio de Janeiro, feito em algumas escolas. Tem um pessoal em Volta Redonda, fazendo um trabalho bacana, que é o Cássio, um professor de umas escolas de lá. Ele monta umas paredes, ele e o Gustavo, e mandam bala nas paredes deles. Efetivamente, em escolas, eu não saberia te dizer outros. Eu sei que, por exemplo, tem um outro colégio grande de São Paulo, que é o Sampous, que tem um trabalho com escalada antigo. Tinha uma escola maravilhosa aqui em São Paulo, chama Vera Cruz, era um outro professor que chamava Marco. O Marcão, cara, era um ginasta, que era escalador, montanhista antigo, que ele tinha montado um paredão lindo também lá, nessa escola. Depois eu sei que quem reformou a parede dele foi o Tom. E aí ficou um grande tempo com essa parede. Depois o Marcos parou com esse projeto. Acho que a escola não quis mais, não sei porquê, e acabou morrendo. Mas não são tantas escolas que têm um projeto fixo assim. E eu não saberia dizer, Eliseu, outras que têm. Gostaria de conhecê-las. Dimitri, você e o Igor publicaram um livro, Pedagogia da Aventura, né? Como que esse livro ainda contribui para não só para os educadores, mas também para os pais que querem iniciar os filhos nos esportes de aventura? Eu acho, cara, que o livro mostra que é aquela coisa de olhar essa coisa da aventura, seja da escalada ou de outros esportes, mountain bike ou outros, como vai morrer, é perigoso demais, é um absurdo, não dá para ensinar isso para as crianças, você quer matar alguém. O livro desmistifica essas ideias, né? Primeiro porque a gente mostra experiências práticas, reais, que acontecem, que a gente fez, né? Não é uma coisa que a gente está falando que a gente ouviu falar, não. São coisas que a gente fez em diversos lugares. E quebra com essa ideia de que é impossível para a garotada participar desse tipo de coisa. Desde que seja bem orientado, é possível fazer. Cara, eu vou te contar um negócio bem louco. Eu lembro de uma vez eu estar escalando no baú e você com um dos seus filhos, não sei qual deles, ele era um garoto pequeno, era aniversário dele, e parece que foi o dia que ele fez a primeira escalada dele do baú. Eu estava escalando, se eu não me engano, no baúzinho, e você escalou o baúzão com o seu filho. É isso, cara. É assim, a gente mostra que a gente sabe o que está fazendo, que tem um momento certo, um jeito de fazer essas coisas, e que é possível essas coisas acontecerem. Desde que seja com alguém que sabe o que está fazendo, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da técnica, do respeito, da relação com o meio ambiente e tudo mais. Cara, tem outros exemplos que a gente pode falar. Por exemplo, eu estava no baú um dia com os meus filhos, ainda muito pequenos, o meu garoto de
estava com 4 anos, e eu subia na chata, por trás, né? Fazia a trilha com eles, tal, com a esposa. Aí a gente sentou lá em cima. E, de repente, cara, aparece o Cristiano escalando com o Felipe Rô. O Felipe Rô, com 11 anos de idade, estava fazendo a Peter Pan, na primeira vez dele. E aí eu conversei com o Cristiano, que era um cara que eu já conhecia. Ô, Cristiano, não sei o quê, tal, com o Felipe, que era meu ex-aluno, que eu não estava dando aula para ele, mas era meu ex-aluno do Magno. E ele falou, não, eu estou vendo que a galera está levando o Felipe para as esportivas. E o menino tem jeito para o negócio. Mas ele precisa entender que montanha é outra coisa. Que não é só, mandei mais do que o outro havia. Pô, ele tem que ter um respeito pela montanha. A montanha, cara, cobra um preço. E tem um jeito de fazer essa parada. E aí, N outras histórias, né? De eu ir escalar um dia também no baú. Tá escalando eu e o Denis, e o Igor tá escalando uma via ao lado com o Rafinha, o garoto do Magno, japonesinho, tal, pequeno, que inclusive ficamos junto com você, e o garoto tinha, sei lá, 11 anos de idade, e o Igor guiando, e o garoto na SEG, e assim, uma galera que olhava a gente, falava assim, cara, o moleque tá escalando uma via, dando SEG para um adulto, que perigo, não sei o quê. O Igor sabia o que estava fazendo, cara. E o garoto era um garoto que sabia da SEG. Né? Eles não estavam ali como loucos. O livro que a gente escreveu desmistifica que isso seja uma coisa de loucos, desde que seja orientada por gente que sabe o que está fazendo. Porque às vezes tem uns caras por aí que você vê umas imagens na internet que você fica pensando, esse cara tá maluco? Ele pega uma cadeirinha, amarra de qualquer jeito no filho e desce de rapel lá na Sumaré, o filho amarrado nele, você fala, o que é isso? Aí isso me dá medo, né? É uma pessoa que não tem preparo, mas do contrário, eu acho que é o contrário, né? Sabendo o que faz e levado para a escola de uma maneira pedagógica, por gente competente, pode desmistificar muita coisa. Pô, Dimitri, eu tenho um certo receio de abrir classes para crianças sem conhecer a criança antes. Mas como que vocês, que trabalham com a molecada, conseguem filtrar quem consegue, quem tem a maturidade para ir para a montanha? Então, a diferença, Eliseu, é que os cursos de escalada, em geral, que a maior parte dos montanhistas dá, ele é um curso com tempo de duração curto. A gente, na escola, acompanha o garoto durante um ano inteiro. Eu estou toda semana conversando com o menino, dando aula. Eu conheço o pai, eu conheço a mãe, eles vêm conversar com a gente troca ideia, explica. E lá no final do ano, ou no meio do ano, em algum momento do ano específico, a gente fala, olha, dia tal, nós vamos marcar de levar para a rocha. E nós convidamos aqueles que a gente considera, nesse lugar que eu vou, dá para levar esses alunos que têm essa característica, beleza. Aí a gente leva esses alunos. O Denis tem feito um trabalho bacana atualmente nas escolas de levar os meninos para a Praia da Fortaleza, né, para o Pontão da Fortaleza fazer boulder, uma vez por ano. Ele junta um grupo de crianças, mas não são só as crianças, vão os pais junto com ele. Ele leva 2 professores que trabalham com ele, geralmente vão em 3. Eu já estive junto com ele numa dessas, e tem ali umas 10 crianças e uns 20 pais juntos. Eles vão, eles acampam, eles fazem comida junto, eles vão convivendo e aí eles vão fazer boulder. Então, tem uma orientação e os pais estão percebendo que aquela criança que está ali naquela hora não está se jogando lá para cima e vai cair. Não, não. Tem regra. E tem que seguir a regra. E o professor é o cara que todo mundo olha e fala assim. O pai às vezes fala assim, peraí, você quer subir aqui? Perguntou para o Denis se aqui você pode? Ah, não. Ô, Denis, aqui eu posso. Ô, Denis, peraí, vamos pôr o colchonete aqui, vamos pôr o crash pad. Agora, beleza, pode. Quem está dando a segurança dele? Aí vem o outro amigo. Ah, agora pode. É isso. Mas a gente tem um conhecimento desses garotos. Vou te contar outra história aqui que também é muito antiga e que talvez seja a mais bacana que eu tenho. Eu comecei a levar uns garotos para a rocha e um dos primeiros lugares que eu levava era Salesópolis, por algumas características, né? Uma das coisas é que a pedra lá é ideal, né? É um campo-escola muito bom para a iniciação. Isso é uma coisa. Tem vias de 3º a 7º grau. Ótimo para a iniciação de escalada de qualquer escalador. Outra coisa que era bom para mim é que minha mãe mora em Salesópolis, minha família é de lá. Então, eu tinha até uma casa
um quarto para levar a molecada e ficar por ali. Beleza. E eu levei, eu acho que alguns grupos de garotos lá. A primeira experiência dessa, a gente ficou 3 dias com as crianças lá. Era um grupo não grande, um grupo de 7 garotos, 6 garotos, se eu não me engano. Entre eles, o César Grosso, né? Acho que uma das primeiras experiências de rocha que ele teve, assim. E a garotada, a gente fazia trilha, saía da casa, ia a pé, andando até lá, chegava lá, punha as coisas, a garotada, agora vamos lá, montava o top rope para eles, eles iam escalando, íamos conversando, íamos explicando, isso é assim, isso é assado, alguns com um pouco mais de habilidade, outros com mais dificuldade, mas todos entendiam o que estavam fazendo ali. E não tinha na minha cabeça a ideia assim, vamos mandar o 8º, 7º, vamos mandar grau, não era grau, era ir para lá, entender o que é a montanha, quais são os riscos, quais são as técnicas, entender como é que é a alimentação, depois a gente voltava a fazer a comida junto, cara, entender o que é esse ambiente, isso era fundamental para mim desde o primeiro. E aí eu tive uma oportunidade, essas atividades eram mais simples de fazer, porque estava aqui em São Paulo, mas aí me bateu a louca num final de ano, se eu não me engano, isso é 98 ou 99, eu não vou lembrar exato, mas é 98 ou 9. Eu falei assim, eu não conhecia a Serra do Cipó, e eu falei, cara, ouvi a galera falando muito da Lapinha, falei, eu vou para Lapinha. E eu não conheci, falei assim, convidei 4 garotos, e falei assim, quem quer ir para lá? Era óbvio que eram os meninos mais velhos e os melhores da minha turma, mas eu falei assim, vocês 4 querem ir? E os moleques assim, claro! Eles já tinham ido para a rocha, falaram, pô, a Lapinha, você fica falando da Lapinha. Falei, falei com os pais aí, pais, é o seguinte, eu vou para lá, eu vou de ônibus. Se vocês autorizarem, ok, porque eu preciso de autorização por escrito e tudo. Se não, falei com a direção da escola. Não, Dimitri, mas você acha que dá para fazer? Eu falei, eu sei que eu vou fazer, vou acampar com os meninos, tem um camping lá, que eu já conversei com o cara, dá para a gente ir, na verdade, eu tinha algumas dúvidas, porque eu nunca tinha ficado no camping. E outra, a responsabilidade de levar 4 garotos de 12, 13 anos. Mas assim, falei, eu sei o que eu estou fazendo, já levei outras vezes, vai dar tudo certo. Cara, e fui com esses 4 garotos. A gente ficou acampado lá no sítio do Rod e escalamos tudo que tinha para escalar lá. Tudo. Né? Os moleques não esquecem essas coisas mais. Todos eles. Às vezes, eu tenho contato com 2 que moram no Rio de Janeiro, né? E os caras, pô, Dimitri, escalada. Eles não escalam mais, mas eles não esquecem aqueles momentos, né? Mas outros, e o César, né? Que ali ele falou, ele descortinou o mundo para ele. Ele falou, caramba, meu, olha o que é isso aí de escalar, né? Foi muito bacana, um aprendizado para mim, porque foi uma primeira vez que eu saí tão longe com a garotada. Eu voltei a fazer isso outras 3 vezes, de levar garotos para a Lapinha para escalar. E aí fomos para o Cipó. Eu não sei se todas as vezes eu fui, mas algumas vezes fui para o Cipó e voltei. Cara, era possível fazer, mas eu tinha nessa época eu já conhecia o César no mínimo uns 3 anos. Não era uma coisa assim, começou a escalar hoje e vamos para... Não, pelo contrário. Não dá, né, cara? Tem que conhecer a criança, tem que conhecer os pais. Eu lembro de ter levado, durante esse período, o Márcio Bruno lá na escola para fazer palestra para a gente. E ele foi contar lá sobre Terra de Gigantes, como é que foi, o que era Big Wall. E aí convida pais para assistirem palestra, e os pais sentaram com a gente, e o Márcio explicando como é que foi, como é que é, um monte de coisa. Aí os pais tentando entender aquilo, para eles falarem assim, poxa, os caras são audazes, ousados, mas não são loucos. Não são loucos. Loucura é outra coisa. Loucura é você fazer sem saber o que é. Eles sabem o que estão fazendo. E aí eles acabavam acreditando na gente. E acreditam no Denis, né? O Igor está com um trabalho no litoral agora, né? Tá morando lá no Guarujá. E, cara, ele está começando a levar essas ideias lá para o Guarujá. Dimitri, você tem ido nos ginásios de escalada de São Paulo? Você tem acompanhado como que é hoje a atenção dada para a molecada? Como que você vê esse trabalho nos ginásios? Eu tenho acompanhado bem até porque eu acabo indo bastante, não vou dizer bastante, mas eu tenho ido aos ginásios aqui em São Paulo. Eu visitei vários ginásios fora de São Paulo. Fiz questão de ir lá em São José do Rio Preto, na altitude, no Campo Base mais de uma vez, em outros por aí. Aqui no CT Ferragutti, eu vou de vez em quando em Vinhedo, né? Vejo o trabalho que é feito nesses lugares com as crianças, né?
eu estou em contato com a pessoa lá da Rocas, que está fazendo um trabalho com a garotada, ela me pede umas dicas, umas informações, tem tentado ajudar. Quando eu abri um ginásio bacana lá em Porto Alegre, o pessoal me chamou, infelizmente fechou o ginásio, mas para que eu pudesse ajudá-los a entender como é que eles fariam esse meio campo entre professor de educação física, escalada e criança, né? E eu tive lá uma oportunidade, achei uma pena que fechou o ginásio deles. Mas o que eu vejo, eu sei que a Casa de Pedra tem um trabalho fantástico, né? Através do Eric, que é o Curumim Vertical. Cara, o trabalho do Eric é muito bacana, é um menino nota 1000. Eu tive ele inclusive ele esteve trabalhando com o Denis um tempão nas escolas, em um dos colégios. Então eles puderam entrosar um pouco, né, o que o Curumim faz, o que o Denis faz nas escolas. Isso foi muito bom para eles. Eu sei que na 90 graus tem uma molecada escalando forte, né? O Paulo Gil dá treino para a garotada. Eu sei que os outros meninos que trabalham lá, o Michel, os outros às vezes também têm algum envolvimento. Eu não sei, não é um trabalho muito sistematizado. Vem algumas crianças e eles dão acompanhamento para esses garotos. Isso eu também sei que existe. Sei o trabalho do Belê, aí em São Bento, com uma garotada. Eu também conheço o trabalho dele, que também é muito criativo, muito cativante com a garotada, e tem que ser, isso é importante. O trabalho que é feito no CT Ferragutti é muito bom, porque o Ricardo Ferragutti, cara, ele tem uma formação em educação física que o ajuda também, é professor de ginástica. Então, ele sabe como chegar na garotada, trazer a garotada, e vejo uma garotada, eu às vezes vou lá escalar, cara, a molecada voando lá no ginásio dele, e é muito bacana. Então, o que eu conheço dos trabalhos é esse. Eu acho que, em algum momento, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento dos ginásios se repensarem. Todo mundo, né? Todas as profissões. Talvez assim, vamos montar um encontro dos instrutores, dos professores do ginásio, dos donos, vamos sentar e vamos fazer um dia só para discutir sobre a iniciação das crianças na escalada. Aí junta um grupo, senta, vamos ver o que está dando certo. Esquece um pouco que nós temos uma concorrência e vamos tentar fazer bons trabalhos em todos os ginásios. Não é copiar um do outro, mas fazer bons trabalhos em todos para aumentar o público geral. Geral. Meu filho, cara, joga tênis numa escola de tênis aqui perto da minha casa. E tem um professor, cara, um moleque nota 1000, professor de tênis, cara. Eu vou lá, até eu já fiz aula com o cara. Eu nem sou tenista, nada, mas fiz aula com o cara, porque o professor é muito bom, cara. Então, eu vejo que a academia tem que ter um cara bom para trabalhar com essa molecada, porque isso é o futuro do esporte. Nesse momento do isolamento social, eu não deixei de pagar nenhum mês a mensalidade do tênis. Porque eu sei que esse professor precisa continuar, cara, pagando as contas dele. A academia vai fechar se não tiver nada. Então, e como eu acredito no professor, eu falo assim, vou continuar pagando. Quando voltar, a gente repõe essas aulas, sei lá, cara. Mas não dá para deixar o cara amigo agora. Então, os ginásios precisavam ter forte esse trabalho com a garotada, porque eu sei que esse professor segura o aluno. Mas precisa, em algum momento, faz um encontro, talvez a ABE pudesse ajudar, a FEMESP, eu não sei, cara, mas... Ou os caras se reúnem, né? Agora, eu vi que o Paulo Gil e o Ale Silva se reuniram, porque assim, a coisa está para todo mundo, vamos trocar ideia, vamos nos divulgar juntos, os outros ginásios também, vamos nos associar aqui para, pelo menos, sobrevivermos nesse momento, porque nós vamos precisar. Podia discutir também questões de treinamento esportivo. Vamos marcar um dia para falar sobre alto rendimento, competição? Vamos. Vamos marcar um outro dia para falar de segurança nas práticas? Pô, vamos. Assim, a concorrência vai existir. Mas, cara, se você vier aqui em São Paulo, você sabe, cara, tem 1 milhão de restaurante bom, um do lado do outro. E todo mundo tem público. Se a gente trabalhar bem, todo mundo vai ter público. É isso. Bom, dizem que nessa explosão das Olimpíadas, Tóquio hoje tem 120 ginásios de escalada, né? 120 ginásios, tudo bem, são ginásios pequenos e tudo, mas são ginásios disputando uma clientela. Se todos estão subsistindo é porque eles fizeram o esporte crescer, né? Isso é verdade. Dimitri, o que você tem a dizer para um pai para incentivar ele a colocar o filho para conhecer a escalada que seja? Leva o seu filho ao ginásio
vai com ele escalar junto, né? Brinque com ele lá de escalar, pega o auxílio dos instrutores, veja como é, suba no top rope, você, ele, brinca no boulder, né? Brinque, gaste energia e experimente, porque você vai descobrir na escalada um esporte muito bacana, que é difícil, que é exigente, que vai te cobrar uma determinação, não é um esporte que qualquer coisa você faz, tá bom, não, mas que é exatamente isso que essa garotada precisa, né? De ter compromisso com as coisas, consigo mesmo, né? Então, a escalada vai mostrar isso para o pai e para a criança. E num ambiente de diversão, de curtição, leva teu filho. Tem uma ideia muito bacana, cara. O Paulo Gito tem umas ideias muito loucas, e uma das ideias que ele teve quando ele abriu o ginásio, ele me contou, eu falei, cara, isso é uma sacada. Ele falou assim, o preço do meu ginásio, da diária, vai ser o preço de um cinema. Aí eu falei, por quê? Porque você imagina, a pessoa vai no final de semana no cinema, vou no ginásio. É isso que eu digo para os pais. Então, no domingo, no sábado, em vez de você ir no cinema com o teu moleque, cata o moleque, leva ele para o ginásio, vai lá, brinca com ele um pouco. Daqui a pouco, de repente, você desperta no garoto um gosto por algo que ele às vezes não tinha, porque o esporte, em geral, a prática esportiva, ela tem um problema grave. Ela é voltada principalmente para os esportes com bola, e os esportes com bola, eles são necessariamente competitivos. E aí eu entro lá, eu jogo, eu não sou bom, cara, eu não quero esse negócio, tá? Isso aqui é ruim para mim, meu. Então, quando eu vou escalar, às vezes é uma coisa comigo mesmo. Não tem a ver com o outro, não. Tem a ver com eu me superar. Mas o outro conseguiu. E daí que o outro conseguiu? Eu preciso conseguir. Eu tenho um exemplo muito bom, cara, do Rafinha. O Rafael Takahashi era um garoto que eu conheço desde, sei lá, 6 anos de idade, né? Era um toquinho, japinha desse tamanho. E esse moleque, eu fazia campeonatos dentro da escola, eventos, festivais de escalada. E eu chamava outras crianças. E surgiu um amiguinho dele, filho de um cara daqui de Jundiaí, o Márcio. E o nome do garoto é Ramires. E com a mesma idade. E eles viraram amigos. Eles se encontravam na 90 graus para treinar, às vezes, juntos, brincar juntos. Só que nos eventos que eu montava, o Ramires sempre ganhava do Rafinha. E o Rafinha se sentia meio assim, pô, eu não ganho uma desse menino. E o Ramires era muito bom mesmo, sabe? Tinha um jeito para o negócio, menino forte e tal. Só que eles eram crianças, 7, 8 anos, 9 anos. Eu falava, Rafa, relaxa, querido. O que você precisa fazer, você já está fazendo. E fique muito tranquilo. Eu só quero que daqui a alguns anos você continue, porque você vai mostrar quem você é. E agora eu vejo o moleque postando os vídeos no Instagram e continua escalando bem pra caramba. Quer dizer, ele incorporou que aquilo é bom para ele. E não precisa ter ninguém contra. É para ele, cara. Ele é o beneficiado da prática. Né? Pra você ter ideia, eu fiz tanta amizade com o pai dele, com a mãe, que o pai dele ilustrou aquele livrinho meu, Escalada. De tão amigo que a gente ficou. É uma coisa bacana, velho. É isso que essa prática traz. Talvez indo para o pai levando o filho, ele descubra esse mundo, velho. Foi uma aula o bate-papo, viu? Eu te agradeço, meu velho. Legal. Pô, eu tenho certeza que muitos pais ouvindo o seu depoimento vão ser incentivados a levar meus filhos para ter essa aula sobre a escalada, uma aula interior, pô, é uma analogia da vida, né? Pô, muito legal. Muito obrigado por esse compartilhamento com a gente, meu. Tá. Eliseu, deixa eu só completar aqui. Eu não parei de trabalhar com a escalada, meu foco agora é um pouco diferente. Eu estou trabalhando na prefeitura de Jundiaí como professor da rede pública. Estou ainda na universidade dando aula, mas estou como professor da rede pública. E meu projeto de vida, não é projeto profissional, é de vida, é ir levando paredinhas escaladas para as escolas públicas. Paredes com 2 metros de altura. E a minha ideia, cara, eu já fiz mais de 50 paredes de escalada para academias, escolas e outras coisas. A minha ideia é, no mínimo, fazer 100 paredinhas em escolas públicas. Um dia eu chego lá. Poxa, meu, todos torcemos para isso. Que seja mais do que 100. Caramba, Dimitri. Pô, que projeto bacana. Meu projeto. Que projeto bacana. Parabéns, meu, pela iniciativa e pelo esforço, Dimitri. Pô, novamente, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você. Valeu. Se encontra por aí. Um abração, tudo de bom. Assim que der, vou por aí.